Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos adultos, lição que tem como título geral a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Uma lição comentada pelo pastor Douglas Batista, pastor da Assembleia de Deus e escritor já da CPAD há algum tempo, não é? E nós estamos aqui para trazer subsídio aos irmãos, não é? Sou o pastor Edivaldo Pereira, como já disse, também lecionamos na escola dominical, somos professor, sou professor por misericórdia de Deus e também pastoreio igreja, né? Deus abençoe os irmãos, espero poder ajudar aí na medida do possível. Nós vamos trazer aqui dentro do contexto da nossa lição. O título da nossa lição é As Profecias Despertam e Traz Esperança. Lição de número 10, né, de 6 de março de 2022. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. Não é? Mas quem são os profetas? Por que profetas menores e profetas maiores? Nevim e profetas, qual é a diferença? Quantos profetas tem na Bíblia? Não é mencionado na Bíblia? Como vamos entender isto? Não saia daí, fique conosco e você verá e terá essas respostas, essas perguntas respondidas. Deus abençoe a todos. Quero recomendar também, se você desejar, dar uma passada no canal Rascunho Teológico. Lá nós temos um panorama bíblico de todos os profetas. Na verdade, eu fiz até Abacuque, não é? Vamos concluir por esses próximos dias, mas tem os demais profetas todos, se você quiser se inteirar um pouco mais, tá certo? Muito bem. Aqui nesse canal, o canal Rascunho da IBD, tem o intuito só de comentar as lições da Escola Bíblica Dominical, não é? Trazendo subsídio aos nossos professores e assim sucessivamente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você deseja, inscreva-se e deixe o seu like e compartilhe esse canal para que as pessoas alcancem mais a palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe. Sei que tem muita gente comentando as revistas porque é um assunto interessante, um assunto bom, tá certo? Muito bem. O livro do Antigo Testamento, os livros proféticos do Antigo Testamento, se divide em profetas menores e profetas maiores e menores, enfim. Então essa designação serve para diferenciar o tamanho do livro. Não é o grau da importância de seus autores, pelo contrário, é só o tamanho do livro, do conteúdo, não é? Então os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e outros 12 livros de profetas menores, que é Oséias, Malaquias. Esses livros são profetas menores, de Oséias a Malaquias. Nós vamos trazer os nomes deles todos aqui, tá certo? Então, já no Novo Testamento nós temos só o livro do Apocalipse, não é? Que é um livro também profético, não é? E assim sucessivamente, que ele é classificado como profético. Então, a mensagem dos profetas é de suma importância, que desperta o cristão, para despertar os cristãos. Nos livros proféticos, por exemplo, a soberania e a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Ele é justo, ele é soberano e é misericordioso, não é? Então, os fatos narrados comprovam aí o poder e a autoridade e o controle divino. Eu tenho dito, por onde passo, prego, dou uma palavra, que devemos ouvir os profetas nesses dias, devemos ouvir os profetas nesses dias que estamos passando, não é? E então precisamos ouvir por que muitas coisas vêm acontecendo e nós às vezes não ficamos perguntando a Deus, já está profetizado, é só meditar, não só ler os livros dos profetas, tanto maiores como menores, tá certo? Algumas particularidades que vamos trazer doravante. Então, a palavra grega para profeta significa profetes, que significa proclamador, intérprete da revelação divina,
No grego a palavra mais frequente é nabim, né? No hebraico, aliás. Nabim quer dizer como sendo aí uma pessoa que declara uma mensagem em nome de alguém, em nome de Deus. O comentarista Godolphin, ele constitua os profetas como sendo aí os mediadores ou porta-voz de Deus, no tocante à aliança. Através deles, Deus se revela às pessoas de gerações, nas gerações depois de Moisés. Se a lei for guardada, haverá bênção como resultado, senão seguir-se-á o castigo, não é? Todos os profetas, inclusive os profetas menores, eles são muito enfáticos, né? E assim sucessivamente. Na verdade, cada profeta vem trazendo uma mensagem para o rei do norte, para o rei do sul, não é? Para os dias odiernos, por que não dizer? Quando vamos ver, é recomendado também, recomendo aqui um livro interessante, Entende o que Ler, de Godolphin e Douglas Stuart. Eles estão interessantes esse material, da editora Vida Nova, tá certo? Também recomendado pelo comentarista da lição, não é? E é um material, sim, relevante, um material muito interessante. Precisamos ter na nossa biblioteca, precisa ter, ok? Quando vamos ver que nos textos, a primeira vez que aparece o profeta é Gênesis capítulo 20, verso 7. Nós vamos ver a primeira vez que aparece a palavra profeta. Deus falou que Abraão era profeta. Abimeleque, ele quis ficar com Sara, não é? E Abraão, ele titubeou quando ele negou que Sara era sua esposa. E à noite Deus fala com o Abimeleque, Deus envia um anjo. À noite não, Deus enviou um anjo. E foi uma teofania, o próprio Deus, propriamente dito, e disse a ele: restitui a mulher, porque ele é profeta. Se não devolver a mulher, vai morrer, vai ter exterminado tudo que é teu. Então Deus foi sumário. Então foi a primeira vez que Deus trabalhou essa proposta, né? Que a Bíblia trabalha essa proposta. Outra proposta que virou uma normativa, foi a pessoa de Moisés, que passou a constituir o padrão comparativo aí para todos os profetas futuros. Nós vamos ver isso no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 19, de 15 a 19. Capítulo 18, versículo 15 a 19. Não é? No sentido geral, um profeta é uma pessoa que proclama a verdade de Deus para os outros, né? A palavra do profeta significa proclamar, aquele que defende, aquele que exclama, né? Proclama a palavra de Deus. Os profetas também são chamados de videntes, por causa da sua percepção espiritual ou de sua capacidade de ver o futuro, né? Então vamos ver, na Bíblia, os profetas frequentemente tinham o papel de ensinar. É um papel de ensino, de revelação, declarando a verdade de Deus em questão contemporânea e, ao mesmo tempo, revelando detalhes sobre o futuro. O ministério de Isaías, por exemplo, tocou tanto no presente quanto no futuro. Então ele pregou corajosamente contra a corrupção nos seus dias, no capítulo 1, verso 4 de Isaías está narrando isso, e deu grandes visões do futuro de Israel. No capítulo 25, versículo de número 8. Né? Os profetas tinham a tarefa de falar fielmente, ou melhor, a palavra de Deus. Então, eles foram fundamentais para guiar a nação, para estabelecer a igreja. A casa de Deus é edificada com profecia sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o mesmo Cristo a pedra angular, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 20. Né? Na Bíblia nós vamos ver mais de 133 profetas mencionados, aí, cerca de 133, mais de 133 profetas, inclusive 16 desses profetas são mulheres, além de muitos outros profetas, como os 70 anciões de Israel, em Números 11, 25, os 100 profetas resgatados por Obadias. Nós vamos ver isso em 1 Reis capítulo 18, verso 4, 1 Reis 18, verso 4. O primeiro profeta mencionado, como eu já disse, foi Abraão. Deus falou em sonho
Abimeleque dizendo: restitui, pois, agora a mulher do seu marido, a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Ou seja, se devolver, ele vai interceder por ti. Se não, Deus revelou-se a ele de uma forma, Deus se revelou a Abraão em numerosas ocasiões. Várias vezes Deus falou com Abraão. Então, Jacó, José, descendente de Abraão, ambos tinham sonhos sobre o futuro, né, que poderia ser classificado como profético também. Moisés foi chamado de homem de Deus e considerado um grande profeta, conforme está escrito no capítulo 34, verso 10 de Deuteronômio. Então essa lição é uma lição importante, que ela vai nos trazer aí um bojo contextual sobre os profetas e os nossos dias, né? Então vamos ver, Josué e muitos dos juízes serviram como profeta também, como juiz. Samuel ouviu a voz de Deus ainda criança, né? 1 Samuel capítulo 3, verso 4. Mais tarde ele seria ungido rei, ou na verdade ele ungiria Davi, no caso, né, que serviu como rei e profeta em Israel. No templo de Eliseu foi marcado por alto nível de atividade profética, né? Ele tinha escola de profeta, entendeu? Uma escola de profeta que prosperou durante suas vidas, a vida enquanto eles viveram, a escola de profeta prevaleceram, né? 1 Reis capítulo 20, verso 35. Elias e Eliseu também, eles realizavam muitos milagres. Então eram homens que tinham uma intimidade com Deus muito grande, né? Nos dias atuais nós precisamos ouvir os profetas, né? Já no Novo Testamento, João Batista predisse o Messias em Mateus 3, versículo 1. O próprio Jesus veio como profeta, sacerdote, rei, Messias, enfim, cumprindo muitas profecias messiânicas ditas lá no Antigo Testamento, né? A igreja primitiva, por exemplo, também incluiu profetas. Por exemplo, Ananias recebeu uma profecia sobre o futuro do apóstolo Paulo, no capítulo 9, versículo de número 10 a 18. Em Atos capítulo 21, versículo 9, menciona-se 4 filhas de Filipe que podia profetizar. As profecias é listada como um dom espiritual. Nós vejamos o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, né? E no fim dos tempos, 2 testemunhas profetizarão em Jerusalém. Então, geralmente, os profetas enviados por Deus são desprezados, sua mensagem é ignorada muitas vezes. Isaías escreveu sua nação como um povo rebelde. Ele descreveu assim: estes filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Foi isso que Isaías dizia. Eles dizem aos videntes tais visões, e aos profetas: não profetizeis, né, para nós e para o que é reto. Então dizeis essas coisas, e aprazíveis, profetizai as ilusões. Então quando vamos ver isso em Isaías capítulo de número 30, verso de número 9 a 10. Então Jesus, ele lamentou, aliás, Jesus lamentou que Jerusalém tinha matado os profetas que Deus havia lhe enviado, né? Então no mundo todo, claro que nem todo mundo que proclama uma mensagem na verdade é um profeta de Deus, mas a Bíblia adverte contra os falsos profetas, né? A Bíblia não deixa margem para dar álibi a falso profeta. A Bíblia diz que tem que ter cuidado com os falsos profetas, né? Que afirmam que falam em nome de Deus, quando na verdade enganam as pessoas, pretendem informar primeiro. Eles que dão, o rei Acabe, por exemplo, empregou 400 desses falsos profetas. 400. Ele empregou esses homens para lhe dizer o que ele queria ouvir. Então o profeta não fala o que o homem quer ouvir, nem sempre. O profeta fala o que Deus manda, certo? Quando vamos ver a questão de Balaão, por exemplo, ele era profeta e ele foi comprado para profetizar contra Israel. E quando saiu da boca dele, foi uma profecia. Deus diz: contra Israel não há encantamento, não adianta. E foi sair da boca do profeta rebelde. Mesmo o profeta sendo rebelde, mas a palavra é de Deus, né? Deus não manipula a sua palavra. Deus não tripudia em situações. Deus é justo, ponto. Deus é justo, né?
Então, quando Acabe ele pegou 400 profetas, empregou lá, pagava salário para aqueles camaradas falar o que ele queria ouvir, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 4 e a 7. Né? E por 2 Timóteo traz uma visão, traz uma referência também, 2 Timóteo 4:3. Né? No Novo Testamento tem muitas advertências contra os falsos profetas. Jesus ensinou a cautelar-vos contra os falsos profetas, né? E assim sucessivamente. Então ele se apresenta disfarçado como ovelha, né? Mas por dentro são lobos devoradores, Mateus 7, verso 15. Mais tarde ele ressalta aí que no fim dos tempos surgirão falsos, né? Falsos cristos, falsos profetas, operando os sinais e maravilhas. Né? E assim o Apocalipse adverte, nós vamos daqui a pouco, que é o último tópico da nossa lição, tá certo? Um verdadeiro profeta, ele está comprometido a proclamar a verdade de Deus. Ele ou ela nunca irá predizer a palavra revelada. Ele nunca vai ele vai contradizer, ou melhor, não é dizer não, nunca vai contradizer, porque a profecia tem que estar coadunando, tem que estar concordando com a palavra, com a Bíblia, né? E assim sucessivamente. Então, um verdadeiro profeta, ele jamais vai, ele dirá como o profeta Micaia, pouco antes do seu faticínio em confronto com Acabe. Tão certo como vive o Senhor, e que meu Deus disse, isto falarei, como meu Deus disser. Isso foi Micaías que disse. O que Deus disser, isso falarei. Né? 2 Crônicas 18:13. Os profetas menores, por exemplo, e profetas menores são livros aí que são organizados, né, como estamos trabalhando aqui, voltando aqui à lição, de acordo com, eles são chamados de profetas menores de acordo por causa do seu volume, do conteúdo. Portanto, a nomenclatura menor ou maior é apenas uma forma de classificação. Né? Então, é importante entender que eu falei da pergunta o que é profeta menor e profeta menor é só para classificação, mas não o teor de importância é mesmo, cada um para seu tempo, para sua época, para os seus dias, e foram importantes quanto qualquer outro profeta dos profetas maiores, e os dos menores de igual modo. Enfim, é só por causa do conteúdo, do compêndio escrito, não é? Mas era só para classificar mesmo, o resto eles se equivalem, ok? Tanto os profetas que produziram textos, como os que produziram menor texto, até mesmo que não produziram texto algum, eles foram de igual modo importantes. Há uns tempos atrás, no ano passado, a CPAD lançou um material da classe dos jovens muito importante, né? Os profetas menores, né? As palavras de Deus em pequeno texto, né? Grandes mensagens em pequeno texto, grandes mensagens em pequeno texto. Então é isso que classifica-o muito bem. O comentarista daqueles dias era, esqueci o nome do moço, né? Israel Tiago Trota. Ele foi muito feliz quando colocou o título. Na verdade, uma boa parte dos materiais tem os mesmos significados, grandes mensagens em pequenos textos, né? E eles foram necessários, foram objetivos, foram enfáticos nos seus períodos, nos seus dias. Então, os profetas que produziram literaturas, profetas menores e maiores, já são chamados de profetas escritores. Já os profetas que não produziram texto e que compõem o cânon bíblico são geralmente chamados de profetas oradores, profeta literário e profeta oral, por que não dizer, não é? Entre os profetas oradores podemos citar Elias, Eliseu, que também é interessante saber que os livros do Antigo Testamento são classificados em 4 seções. São eles: livro da lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Esta classificação deriva-se da Vulgata Latina, a versão da Bíblia em latim, no caso, né? E por sua vez aí foi derivada da Septuaginta, ou seja, a versão grega do Antigo Testamento. Então, justamente a última seção, que possui cerca de 17 livros, que é classificado como profetas maiores e profetas menores. São 5 maiores e 12
menores, ok? Já a Bíblia hebraica ela tem 3 divisões principais: a lei, os profetas e os escritos, né? Então, a Bíblia hebraica, dos livros dos profetas menores são contados apenas como um livro único, né? Por exemplo, quais os profetas menores? 5 livros que formam o conjunto dos profetas menores, que esses livros, dos profetas maiores, aliás. Esse livro foi escrito por 4 profetas, são eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E ainda tem Lamentações de Jeremias, né? Por isso são 4 profetas que são denominados aqui como os maiores, né? Aí nós vamos ver o livro de Isaías, por exemplo. Isaías escreveu esse livro cerca de 686 a 650 a.C. Seu objetivo principal é incentivar os seus contemporâneos a serem fiéis a Deus, né? Advertir os futuros leitores exilados acerca da necessidade do arrependimento dos seus pecados. Jeremias, por exemplo, foi escrito pelo profeta Jeremias e também Baruque, não é? Possivelmente seu aluno escriba, né? Baruque está na Bíblia, nas Bíblias ecumênicas, na Bíblia católica. Aqui mesmo tem Baruque, né? Aqui tem Baruque, essa Bíblia aqui também, deixa eu ver aqui, tem Baruque, aqui, são Bíblias ecumênicas, Bíblia de tradução ecumênica, tradução ecumênica Tebe, tradução ecumênica da Bíblia. Isso aqui foi a escola dominical de Cumbica, quando eu congregava lá, que me deu de presente no dia do meu aniversário. Glória a Deus, né? E, enfim, então, Lamentações de Jeremias, a tradição atribui esse livro também ao profeta Jeremias, né? Por seu estilo literário, parece indicar que ele possa ter sido compilado de várias fontes, tornando-se possível a identificação do seu autor. E foi escrito cerca em 586 a 516 a.C. Né? Trata-se de terríveis condições impostas pelos babilônicos a Jerusalém, enfim. Depois nós temos o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel que profetizou nos idos 593 a 570 a.C., com o propósito de incentivar os exilados a se manterem fiéis a Deus, pois ele cumpriria a promessa de reconduzir o povo à terra prometida. Então, tinha sempre um profeta verdadeiro ali, trazendo uma palavra de verdade para o povo, não é? Temos os livros de Daniel, por exemplo. O livro do profeta Daniel foi escrito pelo próprio Daniel, aproximadamente 539 a.C. Esse livro mostra, sobretudo, a soberania de Deus na história. Deus comanda a história. Deus é o Deus da história. É isso que Daniel passa para nós hoje. Dentre os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Daniel são citados nominalmente no Novo Testamento, ok? Esses profetas são citados no Novo Testamento. E os profetas menores? São um total de 12. Vai começar aí por Oséias. Oséias foi escrito pelo próprio Oséias, cerca de 760 a 722 a.C., aproximadamente. Quando vamos falar de data, nunca é preciso, sempre tem essas nuances, né? Seu propósito era mostrar o julgamento divino e restaurar o que aconteceria a seguir. Joel, o profeta Joel, é o autor do próprio livro, né, seu próprio nome. Ele escreveu para chamar, o propósito dele era chamar o povo de Deus ao arrependimento diante de uma realidade, né, e apontava a chegada do dia do Senhor, dizendo que a data era incerta, mas que ele viria, não é? E que chegaria. E Amós, ele escrito pelo profeta Amós, cerca de 760 a 750 a.C., seu objetivo era revelar o iminente castigo divino por causa dos pecados de Israel e de Judá, o rei do norte e rei do sul, também anunciar a esperança e a restauração que haveria pós o exílio. Depois nós vamos ver Obadias. Obadias, ele profetizou 586 aproximadamente antes de Cristo. Então o livro mostra um encorajamento do povo de Judá para enfrentar o problema vindo lá de Edom, né? Era a problemática. Nós temos também um livro, nós temos também no rascunho da IBD um vídeo com respeito a esse tema interessante, também no rascunho teológico e nos Sermões e Afins. O canal Sermões e Afins tem uma mensagem sobre Obadias, que traz aí essa historicidade
da problemática de Jacó com Esaú, essas descendências, Israel e Edom. Edom é descendente de Esaú. Não é? Depois nós vamos ver Jonas, que não se cabe exatamente, não sabe exatamente quem escreveu, né, esse livro, mas que toma o seu nome como personagem principal. A data provável aí é 750 a 613 e tem o propósito de convidar Israel a entender os propósitos de Deus quanto à misericórdia e à soberania de outras nações, não é? Os ninivitas, por exemplo, os assírios, né? E assim vai. Depois vamos ver Miqueias, que é escrito pelo próprio profeta, por volta de 742 a 686, e o livro anuncia o julgamento contra o pecado e suas promessas, contra o pecado e as promessas de restauração após o exílio, né? Depois nós vamos ver Naum, profeta Naum, ele profetizou 663 aproximadamente a 612, sua mensagem ele conforta Judá acerca do julgamento que acometeria a cidade de Nínive, e assim sucessivamente. Então nós temos aí Jonas, que profetizou o arrependimento a Nínive, e Naum profetizou a queda, né? Isso é uma particularidade também, tem um vídeo no canal Rascunho Teológico, ok? No livro de Abacuque, escrito pelo profeta, cerca de 605 a 600, tudo antes de Cristo, obviamente, seu propósito era para guiar o povo de Israel em direção à fé em Deus durante o período terrível de conturbado que se seguia naqueles dias. Depois vem Sofonias, o profeta esse livro foi escrito aproximadamente 640 a 621, seu principal propósito era convidar o povo ao arrependimento diante da invasão dos babilônicos, né? E também fortalecer a esperança de uma restauração após o período do exílio. Depois vem o livro de Ageu, escrito pelo profeta Ageu, aproximadamente aí 520 a.C. Seu propósito era incentivar a reconstrução do templo, enfatizar a liderança de a esperança de grandes bênçãos para o povo de Israel depois do exílio. Depois vem Zacarias, que também é autor do livro, que escreveu 520 a 575. O livro ele trata aí principalmente das bênçãos prometidas em relação à vinda de Cristo, à vinda do Senhor, a vinda do reino de Deus e sua plenitude, né? Depois tem Malaquias. Nós vamos ver que Malaquias é o autor desse livro, do próprio livro. Ele escreveu 458 a 433 e sua mensagem é proclamar a renovação, né? No período da fé pós-exílica, com o anúncio da vinda do Messias. Dentre os profetas menores, Oséias, Jonas e Joel são citados nominalmente lá no Novo Testamento. E os profetas menores e profetas maiores e menores foram usados aí por Deus no processo de reprodução das Escrituras. Por isso a mensagem deles é extremamente relevante para os nossos dias, ou seja, para a Igreja de Cristo nos dias de hoje, ok? Isso é muito importante. Temos que ter em mente esta grande importância aí. E conforme diz Hebreus, o escritor dos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, e nesses nossos dias fala pelo seu Filho, né? Os profetas hoje, e assim sucessivamente, eram homens piedosos, homens de Deus, um orador que foi confiado a sua missão, um vidente e profeta para tem termos sinônimos, enfim, é um instrumento de comunicação de Deus, né? Então, quando vamos ver agora Apocalipse, vamos ver o que está o terceiro tópico da nossa lição para finalizarmos e o vídeo não ficar muito longo, porque o assunto é vasto. A autoria autoria e propósito e destinatário, segundo o dicionário Cliff, né, assevera que o termo apocalipse significa a revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo, né? E os versículos de abertura diz: o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo e assegura que o próprio mostra as coisas que brevemente hão de acontecer. Então, a mensagem de esperança proposta
em Apocalipse, né, vem a revelação de Jesus Cristo. João escreve essas coisas que tem visto e os que, deixa eu ver aqui, e as que são e as que vão acontecer. Então significa que o registro do passado, presente e futuro. No passado João testificou da palavra. No presente todos devem guardar a palavra da profecia e no futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus Cristo. Deste modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente e fim de participar da eternidade com Ele, e as revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Então Satanás será derrotado, o pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso somos aí encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Esse é o livro, esse é o significado de Apocalipse, né? Então o Apocalipse ele vem nos trazendo aí tudo que Deus precisa falar com o povo, tudo que o povo precisa ouvir de Deus e para com Deus, como obedecer, tudo que o povo precisa ouvir está finalizando no Apocalipse, né? A mensagem de esperança que o Apocalipse traz, né? Aí nós vamos ver aqui que a palavra de Apocalipse é uma ambiguação de apo, quer dizer da parte de, e calipto quer dizer encobrir. Então no sentido de revelar tudo o que está encoberto. Isto é Apocalipse. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo e assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Como literatura apocalíptica, o livro descreve a futura graça de modo a encorajar os obedientes e descreve o futuro castigo, né, para desencorajar os desobedientes. Então a obra apresenta aí o apóstolo João como seu autor, né. No século III, Dionísio de Alexandre questionou a autoria joanina, alegando aí que as diferenças entre linguagem, vocabulário, estilo, entre outros, entre o Evangelho de João e Apocalipse. Porém, os primeiros patriarcas da Igreja confirmam aí que a autoria era de João. Por exemplo, Justino de Roma, no seu diálogo com Trifão, foi escrito aí por volta do ano 155 depois de Cristo, e assegura que João recebeu a revelação acerca do milênio, não é? Acerca do milênio, da ressurreição universal e do juízo final. Então, na data da inscrição do Apocalipse, ocorreu por volta de 95 depois de Cristo. João recebeu a revelação do exilado da ilha de Pátimo durante o reinado de Domiciano. Então, os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas, né, da Ásia, a atual sudeste da Turquia, embora a mensagem sirva aí para todos os crentes de todos os tempos e em todas as épocas, ok? Principalmente nos nossos dias, né? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Na próxima aula estaremos estudando Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje, tá certo? Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.